Eu sou o Homem de Ferro. E aí, meus consagrados, beleza? Vocês viram? Tony Stark, tudo a ver, né? Galera, o vídeo de hoje demorou a sair porque ele foi muito demorado para fazer. A gente fez um Homem de Ferro com 50 centímetros de altura e com LEDs também. E também tem a opção de fazer ali com cabeça intercambiável, eu acho que é esse o nome, que você pode colocar o capacete ou a versão da cabeça sem o capacete. A gente imprimiu ele em 12 partes na Ender 3 e na CR10S. Todas as peças que vocês viram aqui no canal eu fiz nessas impressoras. A Ender, faz mais tempo que eu tô com a Ender, depois dela eu peguei a CR10. E você pode adquirir elas na Slim 3D, que é uma loja que vende impressoras 3D e filamentos também. Lá você encontra de tudo, desde impressoras de porte pequeno, médio, grande ou extra grande também, do tipo cartesiana ou corte XY, o que for mais adequado para a sua necessidade. E também uma variedade enorme de filamentos, como PLA, PLA que brilha no escuro, PLA multicor, aquele que imita mármore, PETG, flexível, RIPS e PVA. Corre lá para o site para aproveitar as ofertas e adquirir a sua impressora ou filamento. O link eu vou deixar aí na descrição. E galera, voltando ao Homem de Ferro, toda a pintura é automotiva. E eu gostaria de comentar um pouco sobre os produtos que eu utilizei, que são tintas poliéster da marca Top Colors, que também é a nossa parceira. As tintas já vêm diluídas para uso no aerógrafo e isso facilita muita coisa. No caso, é só você pegar a tinta, agitar bem, ela vem com conta-gotas também. No caso do verniz PU, que a gente também utilizou no Homem de Ferro, eu apliquei ele usando uma pistola de mini retoque, que foi o Hernandes da Top Colors que me recomendou. Para a armadura, a gente utilizou as tintas metálicas, vocês vão ver com mais detalhes aí no vídeo, e o resultado é sensacional. Eu vou deixar o link na descrição dos produtos da Top Colors para vocês darem uma olhada, porque vale cada centavo. Então é isso, galera. Vou falar pouco na introdução porque tem bastante coisa para mostrar para vocês. Bora pro vídeo. Todas as partes foram impressas em ABS, menos a cabeça do Tony. O arquivo da armadura é a versão 1 da Mark 46 do Gunbody, mas a cabeça dele é de um busto gratuito do Thingiverse. Eu adaptei ela para a armadura utilizando o Blender e o Mesh Mixer. O link do busto está aí na descrição. Com uma micro retífica eu fiz os furos nas peças para poder passar a fiação dos LEDs. Nessa hora eu pensei que deveria ter inserido tubos nos STLs para facilitar. Fica para uma próxima. Com uma lixa 220 e 320, eu vou começar a lixar as peças. É importante notar que o ABS é muito melhor de lixar do que o PLA, que eu acredito que seja pela tolerância maior que ele tem ao calor, que é gerado pelo atrito da lixa. Como foi uma das minhas primeiras impressões em ABS, eu tive um pouco de problema com warp, mas nada grave. Eu usei massa epóxi modelada com álcool para tampar. Também comprei esses pincéis com ponta de silicone para ajudar. Usei o bom e velho truque da massa para pequenas correções, diluída em um pouco de solvente, e fui aplicando com um pincel de cerdas sintéticas, no sentido das linhas de impressão. A consistência da massa depende da falha que você quer tampar. Assim que a massa secou, eu lixei novamente. E assim que eu terminei de limpar a peça, eu comecei a preparar o primer PU. Adicionei 20% de catalisador e 30% de thinner PU. Misturei bem e apliquei com uma pistola em 40 PSI, com passadas meio molhadas e molhadas, dependendo de onde precisava de uma cobertura maior. No vídeo do Vegeta eu dei uma dica sobre retrolavagem no aerógrafo para conseguir limpar ele bem. E você pode fazer o mesmo na pistola de pintura. É só tampar a saída de ar pelo bico e você vai ver o líquido no reservatório borbulhar. Faça isso algumas vezes, trocando o thinner até ele ficar bem limpo. Você também pode usar algumas ferramentas e estopa para limpar, mas isso não vale para pistolas de verniz PU. Eu vou explicar o motivo mais para frente no vídeo. Com uma lixa 360 e 400 eu vou dar uma lixada no primer para tentar reduzir ainda mais as linhas de impressão. Borrifar um pouco de água na peça também é uma boa. Na cabeça do Tony, com o primer aplicado, eu vou molhar um pincel num pouco de solução preparadora, porque ela dilui o primer. A vantagem de fazer isso ao invés de utilizar o solvente PU é que a acetona da solução preparadora evapora muito mais rápido e não fica muito tempo agindo na peça a ponto de estragar o acabamento. Vamos começar a pintura aplicando um fundo metálico em todas as peças da armadura. Diferentemente do cromado, essa tinta não precisa de um fundo preto antes.
Agora, com uma tinta candy vermelha, eu vou cobrir o prata que a gente aplicou anteriormente. A candy funciona de maneira semelhante ao verniz vitral, que eu mostrei nos vídeos do busto da Arlequina e Homem-Aranha, mas é muito melhor e não entope o aerógrafo. Assim que a candy vermelha secou, eu fiz uma máscara nos arredores das partes douradas e apliquei um fundo branco nelas. Depois disso, eu apliquei algumas camadas na cor perolizada. Essa armadura tem vários detalhes na cor prata também, e eu ia manter aqueles do fundo que a gente aplicou para o vermelho candy, mas olhando as fotos de referência, eu percebi que o original é bem escuro, então eu resolvi trocar para esse da linha Metal Colors. Eu mascarei todas as peças e fui aplicando. Agora a gente vai pintar a cabeça do Tony. Primeiro eu vou jogar um fundo branco para que o tom de pele que vier em seguida ficar melhor. Então eu aplico o tom de pele médio no rosto. Para proteger essa pintura eu vou selar com uma camada de verniz fosco e então usar um secador. E galera, depois disso vocês vão ver que eu joguei várias gotículas de cores diferentes de tinta acrílica bastante diluída para simular uma textura da pele, que é uma técnica que eu vi sendo utilizada pelo Rafael Roblido Jr., que tem um canal sensacional de pintura e customização de action figures, recomendo bastante. Depois dessas gotículas, você aplica novamente o tom de pele no aerógrafo, mas uma camada bem transparente. Só que eu não gostei muito do resultado do que eu fiz. Eu acho que eu joguei pontinhos muito grandes. Eu acabei cobrindo totalmente com o tom de pele depois. Eu vou tentar praticar mais essa técnica antes de mostrar novamente num vídeo. Agora vamos para as sombras com um tom de pele um pouco mais escuro. Você pode remover a primeira tampa do bico do aerógrafo e reduzir a pressão do compressor para fazer traços mais finos e suaves, sem jogar muita tinta. Eu fiz abaixo dos olhos, do nariz, nos cabelos, orelhas, queixo e nos lábios também. Neutralizo os tons com o tom de pele novamente. Com o pincel eu vou aplicar uma mistura do tom de pele com um pouco de vermelho e aplicar nos lábios. Tome cuidado para não exagerar no vermelho ou vai parecer que ele está de batom. Qualquer coisa você pode voltar com o aerógrafo e com o tom de pele e suavizar um pouco. Com um marrom escuro eu vou aplicar um fundo no cabelo, barba e sobrancelhas. Fundo dos olhos. Não é exatamente um branco e sim um branco misturado com um pouco de salmão. Para proteger a pintura eu vou jogar outra camada de verniz fosco. E eu começo o detalhe dos olhos com um pincel bem fino. É bem difícil de fazer os olhos, mas tem várias técnicas para pintar eles. A que eu mais gosto é ir depositando gotinhas de tinta ao invés de ficar pincelando. Faço a pupila e o contorno da íris com tinta preta. Para dar mais detalhes aos olhos, eu fiz uma linha vermelha bem fina abaixo deles, com a tinta diluída. Faço alguns detalhes com um tom de pele mais escuro e um pincel fino, como rugas e marcas de expressão, tomando cuidado para não fazer algo muito chapado e parecer um desenho. E agora eu vou contar uma história bem triste para vocês, que é o seguinte: essa pintura do Tony que vocês estão vendo agora está um pouco diferente da anterior, porque foi minha segunda tentativa. Na primeira versão eu acabei deixando cair um pouco de solvente no rosto dele e estragou tudo. Daí eu tive que voltar vários passos atrás para refazer. Uma coisa diferente que eu fiz essa segunda tentativa, porém, foi colocar esse vermelho nas bochechas, ponta do nariz e testa. E eu utilizei o aerógrafo numa pressão muito baixa e com bastante cuidado. É claro que, se você exagerar muito, é só neutralizar novamente com um tom de pele. Eu também escureci um pouco os arredores dos olhos para criar um contraste maior com a pele. E eu também fui inventar moda e tentei simular alguns cílios com o pincel mais fino que eu tenho aqui. Até que ficou legal. Para dar mais detalhes aos cabelos, eu comecei aplicando um branco para criar um efeito de luz, mas ficou um pouco estranho. Daí eu mudei para um marrom chocolate e cobri ele. E para finalizar a cabeça, eu depositei um pouco de verniz vitral incolor nos olhos para conferir aquele brilho. Aqui a gente precisa ser um pouco rápido para preencher toda a área dos olhos na primeira aplicação, porque ele pode secar antes e ficar meio pegajoso no pincel caso levar muito tempo. Antes de deixar a cabeça de lado, o meu amigo Hernandes da Top Color sugeriu que eu desse mais detalhes à barba e às sobrancelhas com alguns efeitos de luz nos fios. Foi a primeira vez que eu tentei fazer isso e o resultado não ficou tão bom, mas eu gostei muito da técnica e estou ansioso para praticar mais. Valeu, Hernandes! Daí eu fiz o mesmo processo nas peças metálicas nessa parte que cobre o pescoço do Tony, que já é a armadura. Fundo prata e depois 2 camadas de candy vermelho. Eu acabei notando que alguns detalhes da armadura ficaram meio apagados. Eu acredito que tenha sido no momento em que eu estava lixando ou aplicando o primer. Daí, para ressaltar eles um pouco,
eu fui aplicando ali uma tinta preta bem diluída em um pincel fino para dar mais definição. E agora eu vou para as correções. Eu dou um retoque bem leve com as tintas, com cuidado para não manchar outras áreas. Fiz também esses detalhes pratas nos dedos que ficaram faltando, mais alguns detalhes com um preto bem diluído. Agora eu mascarei a cabeça do Tony, deixando apenas a parte da armadura descoberta. Limpei bem as peças e então comecei a aplicar o verniz PU. Lembra que antes eu disse que a pistola do verniz precisa de alguns cuidados especiais? Pois é, a galera que trabalha com pintura automotiva costuma deixar uma pistola apenas para aplicação desse produto. Caso você resolver aplicá-lo utilizando uma pistola que já passou por outras tintas, por mais que ela esteja limpa, há um risco do verniz carregar esse resto de produto. Não se pode utilizar nem mesmo estopa para limpar a pistola, por causa dos pelinhos que ela solta. A maneira mais eficiente que me recomendaram para limpar a pistola de verniz é a retrolavagem. E agora só falta instalar os fios para os LEDs. Eu achei mais fácil implementar um circuito de 3 LEDs em série com uma bateria de 9 volts, já que cada LED trabalha com 3. O sistema principal de iluminação que eu fiz é do corpo e tem um LED no peito e um em cada mão. Já o capacete tem um LED independente, já que ele e a cabeça do Tony Stark são intercambiáveis. Soldinha marota, não é uma das melhores, mas vai servir. Eu também usei esses tubos termorretráteis que tem o apelido de espaguete para isolar o ponto de solda dos fios. Como o próprio nome diz, é só você induzir calor que ele retrai e isola a junção. E então é só reposicionar as peças quando tudo estiver conectado e funcionando e tá pronto. E aí galera, curtiram o vídeo? Se você aprendeu alguma coisa útil com esse vídeo, eu gostaria de pedir que você dê um like para ajudar a gente e também incentivar o nosso trabalho e se inscrevendo também caso seja novo por aqui. Lembra de ativar o sininho para receber os novos vídeos, parece que o YouTube não... sei lá. A Oficina 3D também está nas redes sociais, sinta-se à vontade para seguir a gente lá. Então é isso galera, valeu e até mais!